Em meados do século XVII, sob o sol impiedoso do recôncavo baiano, o ar pesado cheirava a melaço e a desespero, e foi ali que a história que os livros tentaram apagar começou, com o som de um chicote cortando o silêncio. E se a primeira grande faísca de rebelião não veio de um homem livre, mas do sussurro vingativo de uma viúva escravizada forçada a assistir ao fim de seu mundo? Continue assistindo para descobrir a verdade por trás da fumaça dos canaviais, e se inscreva para não perder outras histórias que o poder tentou silenciar para sempre. O engenho era um monstro de madeira e suor, um reino onde a fumaça das moendas se misturava à umidade sufocante da mata. A vida era regida pelo som metálico do sino que anunciava o trabalho sem fim, pelo estalo seco do couro sobre a pele e pela opulência doentia da casa grande, uma fortaleza branca que observava com indiferença a miséria da senzala. O poder era absoluto, personificado na figura do senhor de engenho, cuja palavra era lei divina, e cuja crueldade era a principal ferramenta para manter a ordem e o lucro, uma engrenagem que moía vidas com a mesma eficiência com que moía a cana. Luzia, uma mulher de 30 anos que se movia como uma sombra na cozinha da casa grande, conhecia o silêncio como uma arma e a observação como um escudo. Seu marido, Damião, era um ferreiro de talento raro, um homem cujo orgulho brilhava mais que o metal que forjava. Mas o orgulho, naquele lugar, era um crime. A acusação de sabotar uma peça da moenda, que quase matou o filho do senhor, foi a desculpa perfeita, um pretexto para apagar aquele brilho de altivez que tanto incomodava o poder. A verdade não importava, apenas a demonstração de força. No pátio central, diante dos olhos de todos os escravizados perfilados em silêncio aterrorizado, Damião foi amarrado ao tronco. Luzia foi arrastada para a primeira fila, forçada a testemunhar cada golpe que rasgava a pele e a alma de seu homem. O som abafado de seu sofrimento era um espetáculo de poder, um aviso brutal de que ali, vidas negras não valiam nada além do trabalho que podiam oferecer. O sangue dele manchou a terra seca, e em cada gota derramada, o amor de Luzia se transformava em um veneno frio, uma promessa silenciosa de fogo e ruína. O mandante daquele espetáculo era o senhor Diogo de Albuquerque, um homem de crueldade calculada e devoção fingida, que rezava na capela pela manhã e ordenava torturas à tarde. Para ele, aquelas pessoas não eram humanas, mas peças de uma máquina que deveriam funcionar perfeitamente ou serem descartadas sem hesitação. Ele jamais imaginaria que a semente de sua destruição estava sendo plantada ali, no olhar vazio da mulher que servia seu jantar. Ao redor dela, outras peças se moviam em silêncio: Ambrósio, o velho curandeiro, Tomás, o jovem impulsivo que idolatrava Damião, e Isabel, a mucama que via tudo de dentro da fortaleza branca. O luto de Luzia não se afogou em lágrimas, mas endureceu como o aço que Damião forjava. Uma fúria gelada e paciente tomou conta de seu ser, transformando a dor pessoal em um propósito maior: destruir não apenas o homem, mas o sistema que o criou. Sua vingança começou silenciosa, usando sua posição na cozinha para travar uma guerra invisível. O gado adoecia misteriosamente, as provisões estragavam antes do tempo pequenos acidentes que eram atribuídos ao azar ou à incompetência, enquanto, nas sombras da senzala, ela tecia seu plano com Ambrósio e Tomás. A noite da safra se aproximava, o momento em que todo o lucro do senhor estaria vulnerável, pronto para ser colhido. O plano era audacioso: incendiar o canavial e a casa grande, transformar a riqueza de Diogo em cinzas. Mas a desconfiança já rondava o engenho como um animal faminto. Um feitor, de olhar sempre atento, surpreendeu o jovem Tomás afiando um facão de cana à tarde da noite, longe da hora do trabalho. A lâmina brilhando sob a luz da lua era uma confissão silenciosa. O feitor agarrou o rapaz pelo braço, seu rosto uma máscara de triunfo cruel, pronto para arrastá-lo até o senhor e desmantelar a conspiração antes mesmo que a primeira faísca fosse acesa. Meu nome era Damião, e antes do aço e do sangue minha história começou com o cheiro de terra molhada e o som distante do rio. Fui nascido na senzala, um lugar onde a vida era medida pelas safras e a esperança era uma semente teimosa que insistia em brotar no solo mais infértil. Minha infância foi uma tapeçaria de pequenas alegrias e grandes medos, aprendendo a ler o céu para saber da chuva, e a decifrar o humor dos feitores para saber da dor.
Não havia sonhos de liberdade, apenas o desejo simples de sobreviver mais um dia. Minhas mãos, que mais tarde aprenderiam a domar o ferro, primeiro aprenderam a colher. Mas foi na forja que encontrei meu lugar, um refúgio de calor e faíscas. O ferreiro anterior, um homem velho de ombros curvados pelo tempo e pelo peso do trabalho, viu algo em mim. Ele me ensinou que o metal tinha memória, que ele se lembrava de cada golpe do martelo, e que para moldá-lo era preciso mais do que força, era preciso paciência e respeito. Cada peça que eu criava era um pequeno ato de desafio, uma declaração silenciosa de que minha humanidade não podia ser esmagada. Eu forjava enxadas que duravam mais, consertava correntes com uma habilidade que os outros não possuíam. Meu trabalho me deu um propósito, uma identidade que ia além do número que me marcava. No calor da forja, eu não era apenas um escravo, eu era um artesão, um criador. Foi perto da fonte de água que a vi pela primeira vez. Luzia não era a mais barulhenta nem a que ria mais alto. Havia uma quietude nela, uma força contida em seu olhar que me atraiu como um metal ao ímã. Ela se movia com uma graça que o trabalho forçado não conseguia roubar, e em seu silêncio, eu ouvia uma canção de resiliência que ecoava em minha própria alma. Nosso amor floresceu em gestos roubados, em olhares trocados sobre o pátio poeirento. Não tínhamos permissão para grandes declarações, então nosso afeto era construído em segredos. Uma fruta que eu guardava para ela, um remendo que ela fazia em minha roupa de trabalho. Prometi a ela não com palavras, mas com a constância de minhas ações, que eu seria seu porto seguro naquele mar de sofrimento. Casamos sob a bênção de Ambrósio com um laço de fita que ele mesmo trançou. Não houve festa nem convidados da casa grande. Apenas nós dois, a comunidade que nos acolhia, e a lua como testemunha. Naquela noite, jurei para mim mesmo que minhas mãos, tão hábeis em moldar o ferro, trabalhariam incansavelmente para construir um escudo ao redor dela, para protegê-la da crueldade que nos cercava. Nosso filho João nasceu durante a estação das chuvas, seu choro se misturando ao som da água no telhado de palha. Segurá-lo pela primeira vez foi sentir o peso do mundo e a leveza do céu em um só momento. Ele era a prova viva de nosso amor, um pequeno farol de esperança na escuridão, mas também um lembrete constante de nossa vulnerabilidade. Como proteger uma vida tão frágil em um lugar tão brutal? Eu trabalhava até a exaustão, meus músculos queimando como um metal na brasa. Cada martelada extra, cada hora a mais na forja, era para conseguir um pedaço a mais de tecido para João, um pouco mais de comida para Luzia. Eles nunca souberam dos pequenos acordos que eu fazia, trocando meu talento por migalhas de conforto para eles. Meu cansaço era invisível, um sacrifício silencioso feito em nome do amor. Lembro-me do dia em que João completou 5 anos. Não tínhamos bolo ou presentes, mas passei a noite anterior inteira esculpindo um pequeno cavalo de madeira de um galho que encontrei. Quando entreguei a ele, seus olhos brilharam de uma forma que ofuscou todo o ouro da casa grande. Naquele momento, vendo a alegria em seu rosto e o sorriso de Luzia, eu me senti o homem mais rico do mundo. As promessas que eu fazia a Luzia eram sussurradas na escuridão da noite, quando o engenho finalmente silenciava. Eu prometia que nunca deixaria que a amargura nos consumisse, que manteríamos nossa humanidade intacta. Eu prometia que ensinaria nosso filho a ser forte, mas também a ser gentil. Promessas simples, mas que em nosso mundo exigiam uma força monumental para serem mantidas. Meus esforços eram uma batalha diária e silenciosa. Eu afiava as ferramentas dos outros trabalhadores do campo sem pedir nada em troca, sabendo que uma lâmina melhor tornava o dia deles um pouco menos penoso. Eu reforçava as dobradiças das portas da senzala para que o vento não entrasse com tanta força nas noites frias. Eram pequenos atos de cuidado, maneiras de zelar por minha família e por minha comunidade. A dedicação de um pai e marido, em um lugar como aquele, era um ato perigoso. O amor nos torna visíveis, nos dá algo a perder. E ter algo a perder era uma fraqueza que o sistema não perdoava. Meu orgulho no meu trabalho, o amor evidente que eu sentia por minha família, tudo isso começou a ser visto não como virtude, mas como uma afronta. A chegada do filho do senhor de engenho mudou o clima do lugar. Ele era um jovem arrogante, que via em meu olhar não o respeito, mas um desafio. Ele não entendia a dignidade do trabalho, apenas o poder da posse.
E eu, com meu pequeno mundo de amor e propósito, era uma anomalia que ele precisava corrigir, uma peça que não se encaixava em sua máquina de opressão. Comecei a sentir os olhares sobre mim, a desconfiança no ar. O feitor me observava com mais frequência, procurando por uma falha, um erro, qualquer pretexto. Eu sabia que meu orgulho, o mesmo que me permitia suportar a escravidão sem quebrar, estava se tornando a corda que eles usariam para me enforcar. A admiração que os outros sentiam por meu trabalho se transformou em inveja e perigo. Luzia sentiu a mudança também. Ela me pedia para ser mais cuidadoso, para baixar a cabeça, para não exibir tanto a qualidade do meu ofício. Mas como eu poderia fazer isso? Meu trabalho era a única parte de mim que ainda era verdadeiramente minha. Deixar de fazê-lo com excelência seria me render, seria deixar que eles vencessem de uma forma muito mais profunda do que qualquer chicote conseguiria. A peça da moenda quebrou em uma manhã de sol forte. Eu não estava nem perto dela, mas quando o grito ecoou, e o filho do Senhor foi jogado ao chão, eu soube. Antes mesmo da primeira acusação ser proferida, eu vi o sorriso cruel no rosto do feitor, e entendi que meu tempo havia acabado. Eles finalmente haviam encontrado a desculpa que tanto procuravam. Minha dedicação, meu esforço para ser mais do que eles diziam que eu era, foi a arma que usaram contra mim. Eles transformaram minha maior força em meu crime capital. Meu amor por minha família, a razão de cada gota de suor, se tornou o motivo pelo qual eu seria destruído, para que meu exemplo servisse de lição a todos os outros. A última imagem que guardo em minha mente não é a do chicote ou da dor, é o rosto de Luzia, forçada a assistir. Em seus olhos, eu não vi apenas o horror e a perda. Eu vi as brasas da minha forja se acendendo dentro dela, uma promessa silenciosa de que o fogo que eles usaram para me destruir, seria o mesmo que consumiria a todos. A mentira de Luzia pairou no ar denso do engenho como uma névoa venenosa, salvando Tomás por um fio, mas enraizando a suspeita nos olhos do feitor Gonçalo. Ele não era um homem de esquecimentos fáceis, e a partir daquele dia sua sombra se tornou uma presença constante, um cão de guarda que farejava traição em cada gesto e em cada silêncio. A calma de Luzia era agora uma máscara rachada, e sob ela, a urgência queimava, pois ela sabia que a próxima falha não seria perdoada, e o tempo para a vingança estava se esgotando perigosamente. A pressão crescente forçou o plano a evoluir de pequenos atos de sabotagem para golpes mais audaciosos e arriscados. Com a ajuda de Ambrósio, Luzia preparou uma mistura de ervas que não matava, mas corrompia. Durante uma madrugada, ela despejou nos grandes tachos de cobre onde o caldo de cana fervia, arruinando uma semana inteira de produção. O açúcar, o ouro branco do Senhor, saiu com um gosto amargo e uma cor escura, imprestável para a venda, um prejuízo que ecoou em gritos de fúria pela Casa Grande. A reação de Diogo de Albuquerque foi imediata e brutal. Acreditando ser incompetência, ele ordenou que a ração de comida fosse cortada pela metade e as horas de trabalho aumentadas, punindo a todos pela falha de um. O chicote estalava com mais frequência, o desespero se aprofundava nas feições de cada escravizado. A manobra de Luzia, pensada para ferir o mestre, ricocheteou e atingiu seu próprio povo, um peso esmagador em sua consciência. Você sacrificaria o bem-estar de muitos, para atingir um único inimigo? Isabel, a mucama que servia de espiã, tremia a cada passo que dava pelos corredores da Casa Grande. O ódio do Senhor envenenava o ambiente, e ela ouvia os planos de trazer um novo feitor de Pernambuco, um homem famoso por sua crueldade e por farejar rebeliões. A informação era vital, mas o medo a paralisava. Em uma noite ela quase confessou tudo a Luzia, implorando para que parassem, temendo que o fogo que planejavam as consumisse antes mesmo de ser aceso. Luzia a segurou pelos ombros, seu olhar não continha consolo, mas a dureza do aço forjado na dor. Ela lembrou Isabel do destino de Damião, do futuro que aguardava os filhos dela se nada fosse feito. Não era uma escolha entre paz e guerra, mas entre uma morte lenta sob o jugo da escravidão, ou uma chance, por menor que fosse, de lutar por algo mais. A coragem de Isabel foi reerguida, não por esperança, mas pela terrível certeza de que não havia mais para onde recuar. Enquanto a tensão se adensava, uma traição florescia na sombra do medo. Matias, um homem que sempre se manteve à margem, observava o movimento secreto entre Luzia, Tomás e Ambrósio. Ele via a esperança nos olhos dos outros como uma loucura perigosa,
uma aposta que custaria a vida de todos. Movido pelo instinto de autopreservação, ele procurou o feitor Gonçalo, oferecendo informações em troca de um tratamento melhor, talvez até a promessa de alforria. A aliança profana foi selada com um aceno de cabeça no meio do canavial. Gonçalo agora tinha um par de olhos dentro da senzala, um informante que lhe contava sobre os encontros noturnos e os sussurros de revolta. O cerco estava se fechando, e Luzia, absorta nos detalhes de seu plano final, não percebeu a teia da traição sendo tecida ao seu redor, cada fio aproximando a conspiração de um fim sangrento e prematuro. Foi Ambrósio, com sua sabedoria ancestral de observar os homens como se observa a natureza, quem notou a mudança. Ele viu a maneira como Matias desviava o olhar, a porção extra de comida que recebia discretamente do feitor. O velho curandeiro alertou Luzia, sua voz um sussurro grave como o rolar de uma pedra. Havia uma cobra entre eles, e se não a encontrassem, sua picada seria fatal para todos. A descoberta caiu como gelo no coração de Luzia. A raiva de Tomás explodiu. Ele queria a cabeça de Matias em uma estaca, um exemplo para qualquer outro que pensasse em trair. Mas, Luzia o conteve, a mão firme em seu braço. Se matassem Matias, se usassem os mesmos métodos de seus opressores, o que os diferenciaria deles? A vingança não podia se tornar uma carnificina cega, ou a memória de Damião seria manchada para sempre. O dilema ético paralisou o grupo. Como neutralizar um traidor, sem se tornar um assassino? A resposta veio de uma das lições de Ambrósio, a de que a pior punição não é a morte, mas a perda da comunidade. Eles precisavam isolar Matias, desacreditá-lo, transformá-lo em um pária, mas como fazer isso sem que Gonçalo percebesse a manobra e atacasse primeiro? A vida de todos dependia daquela decisão. A armadilha foi montada com a precisão de um artesão. Usando as informações de Isabel, Luzia soube que o senhor guardava um pequeno cofre com moedas de prata em seus aposentos. Durante a noite, enquanto Isabel distraía o guarda com uma desculpa engenhosa, Tomás se esgueirou para dentro e roubou um único saco de moedas, um objeto cujo desaparecimento seria notado imediatamente. O passo seguinte foi o mais arriscado. Eles precisavam plantar as moedas entre os poucos pertences de Matias sem que ninguém os visse. Sob o manto da escuridão, enquanto a senzala dormia um sono intranquilo, Luzia rastejou até a esteira do traidor e escondeu o saco de prata roubado sob suas roupas velhas. Cada segundo parecia uma eternidade, o som de sua própria respiração um trovão em seus ouvidos. Na manhã seguinte o alarme soou. Diogo de Albuquerque, enfurecido pelo roubo, ordenou uma revista completa na senzala, um pretexto perfeito para humilhar e aterrorizar. Gonçalo liderou a busca com um sorriso sádico, certo de que encontraria provas da conspiração. Ele mal podia esperar para ver a expressão de Luzia quando seus planos fossem revelados. Se você acredita que a inteligência pode superar a força bruta, continue conosco para ver o desenrolar deste plano e não se esqueça de se inscrever. Quando os guardas chegaram à esteira de Matias, o som metálico das moedas caindo no chão de terra batida selou seu destino. Ele gritou sua inocência, olhou para Gonçalo em busca de ajuda, mas o feitor, surpreso e furioso por ter sido enganado, viu apenas um ladrão comum. A palavra de um escravo contra a evidência do ouro do Senhor não valia nada. Matias foi arrastado para o tronco, o mesmo que selou o destino de Damião. Enquanto o chicote rasgava suas costas, ele gritava o nome de Luzia, acusando-a de armar contra ele. Mas seus gritos foram interpretados como o delírio de um culpado. Luzia observou de longe, o rosto impassível, mas por dentro, uma parte de sua alma se partia. Ela salvara seu povo, mas o preço foi o sacrifício de um dos seus, usando as mesmas ferramentas de injustiça que jurara destruir. Com a ameaça interna eliminada, o caminho para a noite da safra estava livre, mas o custo emocional foi alto. A confiança dentro do grupo foi abalada, e a certeza da vitória deu lugar a uma determinação sombria. Eles não lutavam mais por um futuro brilhante, mas para queimar um passado insuportável. A vingança se tornara um fardo, uma necessidade terrível. Luzia reuniu Tomás e os outros conspiradores mais leais na clareira mais funda da mata. Ali, sob o olhar silencioso das árvores antigas, ela traçou o plano final na terra úmida.
O fogo começaria em 4 pontos cardeais do canavial simultaneamente, criando um inferno do qual não haveria escapatória. O sinal seria o som de um cântaro se quebrando no pátio, um som comum que passaria despercebido. Enquanto o grupo se dispersava, cada um com sua missão gravada na mente, Ambrósio segurou a mão de Luzia. Ele não disse nada, apenas lhe entregou uma pequena faca, a mesma que Damião usava para entalhar madeira para o filho. Era um lembrete do que estava em jogo, não apenas a destruição de um inimigo, mas a preservação da humanidade que eles lutavam para não perder. A noite da safra chegou, trazendo consigo nuvens pesadas que prometiam uma tempestade. O ar estava carregado de eletricidade, uma tensão que espelhava que vibrava no coração dos rebeldes. O engenho estava em seu momento mais vulnerável, com toda a atenção voltada para a colheita e a celebração do lucro que estava por vir. Eles não imaginavam que a festa seria de fogo e cinzas. Luzia se posicionou perto da cozinha, o cântaro de barro em suas mãos suadas. Ela olhou para a casa grande, uma fortaleza de arrogância brilhando sob a luz dos archotes, e depois para a senzala, um recanto de escuridão e sofrimento. Em seus ombros pesava o destino de dezenas de vidas, cada uma centelha esperando por um sinal para se tornar uma labareda. O momento havia chegado e o próximo som a ecoar pelo vale não seria o do sino do trabalho, mas o da liberdade quebrando suas correntes. A respiração de Luzia era uma prece silenciosa na escuridão, o cântaro de barro frio e pesado em suas mãos trêmulas. A noite da safra pulsava com uma energia febril, o cheiro doce e enjoativo do melaço pairando sobre o engenho como uma mortalha. De sua posição estratégica perto da cozinha, ela via a casa grande iluminada, uma ilha de opulência arrogante em um mar de trabalho forçado. Cada archote aceso para a celebração do lucro era um insulto à memória de Damião, e em seu coração não havia medo, apenas um vácuo gelado onde a vingança havia fincado raízes profundas e inextinguíveis. O som agudo da cerâmica se partindo no chão de pedra foi o único grito que ela se permitiu. Um estilhaçar que cortou o zumbido das conversas e o trabalho incessante da moenda, um som deliberadamente comum, mas que naquela noite era um trovão para os ouvidos certos. Por um instante eterno, o tempo pareceu congelar. Ninguém na varanda da casa grande se virou. O sinal havia sido dado, a primeira peça do dominó havia caído, e agora só restava esperar que a gravidade da história fizesse o seu trabalho implacável. Das sombras mais profundas que margeavam o canavial, 4 pontos de luz surgiram quase simultaneamente. Pequenas chamas, como vagalumes furiosos, que tocaram as folhas secas e inflamáveis da cana. O fogo tímido no primeiro segundo, encontrou seu alimento e sua fúria. As chamas se lamberam, cresceram, se uniram em uma dança macabra e faminta, subindo pelos colmos com uma velocidade assustadora, um rugido baixo começando a ecoar pelo vale, o som do inferno despertando. Em menos de um minuto, o canavial se transformou em uma fornalha a céu aberto. O fogo não era mais uma arma, era uma entidade viva, um monstro de luz laranja que devorava o trabalho de um ano inteiro, transformando o ouro doce do Senhor em cinzas amargas. O calor pulsava em ondas, trazendo consigo o cheiro de queimado e o som dos colmos de cana explodindo como tiros de bacamarte. O céu noturno antes escuro sangrava em tons de vermelho e amarelo, anunciando o apocalipse para aquele pequeno reino. Os primeiros gritos que vieram da casa grande não foram de medo, mas de raiva e incredulidade. Homens corriam em todas as direções, capatazes e feitores berrando ordens inúteis, baldes de água sendo atirados contra uma parede de fogo que ria de sua insignificância. O pânico se instalou como uma praga, a ordem do engenho desmoronando diante da força caótica da natureza, uma natureza invocada pela vontade de uma única mulher. Foi nesse caos calculado que a figura de Tomás emergiu das sombras, seguido por um pequeno grupo de homens cujos olhos refletiam as chamas da vingança. Seus facões, antes ferramentas de trabalho, eram agora armas de libertação. Eles não correram em direção ao fogo para apagá-lo, mas na direção oposta, rumo ao coração da tirania, a fortaleza branca que agora parecia tão vulnerável sob o céu em chamas. Luzia, porém, não se juntou a eles. Seu caminho era solitário, sua missão era pessoal. Ela se moveu pelas beiradas do caos, uma sombra deslizando por entre outras sombras.
Em uma mão o facão que Tomás lhe dera, na outra a pequena faca de entalhe de Damião, um amuleto de dor e propósito. Ela não queria queimar a casa, ela queria extirpar o mal que habitava nela, cortar a cabeça da serpente. A invasão foi rápida e brutal. Os poucos guardas que restavam na entrada da casa grande, distraídos pelo incêndio, foram subjugados antes que pudessem dar o alarme. O som de ossos se partindo foi abafado pelo rugido do fogo lá fora. Tomás e seus homens estavam dentro, espalhando o terror que lhes fora imposto por toda a vida e invertendo a lógica do poder com cada golpe de suas lâminas. Enquanto a confusão tomava os andares inferiores, Luzia entrou pela cozinha, o território que conhecia como a palma de sua mão. O lugar estava deserto, os outros escravos da cozinha haviam fugido ou se escondido. Ela subiu as escadas de serviço, seus pés descalços não fazendo barulho algum no assoalho de madeira que rangia sob o peso de seus opressores. O ar estava cada vez mais quente, a fumaça começando a se infiltrar pelas frestas. Diogo de Albuquerque não estava na varanda gritando ordens. Ele estava em seu escritório, trancado, não tentando salvar seu patrimônio, mas seus registros de dívidas e suas sacas de moedas. Sua ganância era tão profunda que, mesmo com seu mundo sendo consumido pelas chamas, sua primeira preocupação era o ouro. Ele ouviu a porta se abrir e se virou, irritado com a interrupção, esperando ver um feitor em pânico. O que ele viu congelou o sangue em suas veias. Era Luzia, a cozinheira silenciosa, a viúva do ferreiro. Mas a mulher parada ali não era a mesma. Seus olhos não continham submissão, continham um abismo. Em sua mão, o brilho metálico do facão refletia a luz alaranjada que entrava pela janela. O senhor de engenho, pela primeira vez em sua vida, sentiu o gosto primordial do medo. Ele recuou um passo, a mão se movendo instintivamente em direção a uma pistola ornamentada sobre a escrivaninha. Mas ele era um homem acostumado a dar ordens, não a lutar pela própria vida. Seu movimento foi lento, hesitante, o gesto de um rei que descobre tardiamente que seu poder é uma ilusão. Luzia, por outro lado, era feita de puro instinto de sobrevivência, afiado por anos de dor. Ela não gritou, não proferiu acusações. A memória de Damião sangrando no tronco era tudo o que precisava ser dito. Ela avançou, não como uma mulher, mas como uma força da natureza, a encarnação de cada chicotada, de cada humilhação, de cada vida ceifada naquele chão. O espaço entre eles desapareceu em duas passadas largas e determinadas, o facão erguido não com ódio, mas com a certeza fria de um cirurgião. Imagine uma vida inteira de dor e humilhação concentrada em um único golpe. Que força um ser humano é capaz de invocar nesse momento? A luta foi curta, desajeitada e feia. Não teve a glória das batalhas, apenas a realidade visceral de corpos se chocando, o som abafado de um grunhido, o cheiro de suor e terror. Se essa busca por justiça te comove, apoie nosso canal, para que mais histórias como a de Luzia não sejam esquecidas. O golpe final foi preciso, um arco descendente que encontrou seu alvo com uma finalidade terrível. O homem que se via como um deus que brincava com as vidas de centenas de pessoas, caiu no chão de seu escritório com um som surdo, seu sangue manchando os mesmos registros de lucro que ele tentava salvar. A tirania do engenho havia acabado, não por um exército mas pelas mãos de uma viúva. Luzia ficou parada por um segundo, o peito arfando, o facão pesado em sua mão. O rugido do fogo lá fora parecia ter diminuído, substituído por um silêncio ensurdecedor em sua mente. Ela não sentiu triunfo, nem alegria. Apenas um vazio imenso, a conclusão de um juramento feito sobre a terra manchada de sangue. A catarse não foi uma explosão, mas a calma desoladora que se segue à mais violenta das tempestades. Ela não olhou para o corpo. Deu as costas ao homem e ao ouro, deixando tudo para ser purificado pelo fogo. Seu ato não foi de roubo ou ganância, foi de justiça. Ao se virar, viu seu reflexo distorcido em um espelho na parede, o rosto manchado de fuligem, os olhos queimando com uma luz que não estava lá antes. Era o rosto de uma lenda nascendo das cinzas de uma vida. Ao sair do escritório e voltar para o corredor, o calor e a fumaça eram quase insuportáveis. A casa grande estalava e gemia, suas entranhas de madeira sendo devoradas. O caminho pelo qual viera estava bloqueado. Com um estrondo ensurdecedor, uma viga em chamas desabou do teto,
caindo a poucos metros de distância e obstruindo a passagem com uma parede de fogo e destroços. O inferno que ela criou agora ameaçava consumi-la, aprisionando a vingadora em sua própria pira funerária. O calor era um predador vivo, a fumaça roubava o ar de seus pulmões, e o mundo de Luzia se resumia àquele corredor em chamas. Presa entre a justiça que acabara de executar e a pira funerária que a aguardava, ela não sentiu desespero, mas uma estranha calma. Foi a pequena faca de Damião ainda em sua mão que a guiou. Com ela, forçou a madeira apodrecida ao redor de uma pequena janela de serviço, um respiro esquecido na arquitetura arrogante da casa. O som da madeira se partindo foi sua salvação, e ela se jogou para a escuridão da noite, a pele ardendo, os ouvidos zumbindo com o estrondo final da casa grande desabando atrás de si. Um mausoléu em chamas para a tirania que ali habitava. A aurora revelou um cemitério. O sol, pálido e doente, iluminou as ruínas fumegantes do engenho. Uma paisagem de cinzas e silêncio quebrado apenas pelo choro dos sobreviventes. O cheiro de queimado era o novo perfume daquele vale, um odor acre de vingança e perda. Os corpos dos rebeldes e dos feitores jaziam lado a lado, nivelados pela morte. Perto da senzala, o corpo sem vida de Ambrósio foi encontrado, seus braços ainda protegendo duas crianças pequenas que olhavam para o mundo com olhos que haviam envelhecido uma vida inteira em uma única noite. A vitória tinha o gosto amargo do luto, cada liberdade conquistada paga com uma vida perdida. Na profundidade da mata, Luzia se tornou uma criatura de sombras e instintos. Cada ferida em seu corpo era um mapa de sua jornada, tratada com as folhas e raízes que a sabedoria de Ambrósio lhe ensinara. A mulher que servia na cozinha havia morrido naquele fogo, e de suas cinzas nasceu um espectro, uma sobrevivente carregando o peso de cada vida ceifada em nome de seu plano. A vingança não lhe trouxe paz, mas uma solidão profunda, a consciência de que seu nome seria para sempre sussurrado com uma mistura de medo e reverência, um fardo pesado para quem só queria o direito de amar em paz. Nunca a encontraram. Os registros oficiais declararam a cozinheira como morta no incêndio, uma nota de rodapé na história de um motim mal-sucedido. Mas entre seu povo, a verdade floresceu. A lenda da viúva do fogo se espalhou pelas senzalas do recôncavo, contada em voz baixa para não despertar a fúria dos senhores. Ela se tornou mais que uma mulher, transformou-se em um aviso, a prova viva de que mesmo a menor das brasas, se alimentada pela dor e pela justiça, poderia se tornar um incêndio capaz de consumir impérios. Seu nome virou sinônimo de resistência. O eco daquele fogo atravessou os séculos. A história de Luzia, embora apagada dos livros, alimentou a chama de outras rebeliões, inspirando homens e mulheres que se recusavam a ver suas vidas moídas pela engrenagem da opressão. Seu ato de desafio se entrelaçou ao tecido da resistência negra no Brasil, uma memória ancestral de que a luta por dignidade é uma herança inalienável. O fogo que ela acendeu não se limitou a um canavial na Bahia. Ele se tornou uma tocha simbólica, iluminando o caminho para a liberdade muito depois de seu corpo ter voltado à terra. Hoje, onde o engenho se erguia como uma cicatriz na paisagem, a natureza retomou seu domínio. Uma figueira majestosa cresce sobre as fundações da antiga Casa Grande, suas raízes poderosas quebrando as últimas pedras da tirania, como se a própria terra estivesse abraçando e protegendo a memória daquele ato de justiça. Não há mais o som do chicote, apenas o canto dos pássaros e o sussurro do vento nas folhas, um silêncio que não é mais de medo, mas de uma paz duramente conquistada. A coragem de Luzia não é uma relíquia do passado, ela vive em cada um de nós que se recusa a se calar diante da injustiça. Sua história nos lembra que o poder de transformar o mundo muitas vezes reside nas mãos daqueles que a história tenta esquecer. Se este relato sobre a força de uma mulher que desafiou um sistema inteiro ressoou em você, compartilhe esta história para que a viúva do fogo nunca seja esquecida. Deixe seu comentário sobre o verdadeiro significado da justiça, e se inscreva para garantir que mais heróis apagados como ela tenham suas vozes ouvidas novamente.